Pra ser honesto, hoje em dia descansar virou um pecado. Porque se você não acorda 4 horas da manhã todo dia, se você não sai pra correr, se você não lê um livro por semana, e se você não dá a vida pelo seu trabalho, você é um fracassado. Você tá ficando pra trás. Só que todo mundo fala que isso é padrão. E ninguém fala sobre o preço que isso cobra pra você. Sobre o esgotamento mental, sobre o cansaço, sobre o burnout, sobre a ansiedade. Porque pra mim não existe problema nenhum em você ter uma boa performance, em você se dedicar no seu trabalho e nos seus hábitos. O problema é você achar que só isso te traz valor. O que não é verdade. A gente tá romantizando demais o excesso de trabalho, como se o sono não fosse nada importante. Sendo que ele é literalmente o que faz com que a gente consiga levantar pra fazer essas coisas. Então assim, dormir pouco vira troféu. Quem dorme pouco, quem se dedica, quem fica mais tempo, quem faz mais horas extras, são as pessoas realmente valiosas, sabe? Porque essa cultura de performance na internet, ela te ensina, ela te explica, ela faz com que você acredite que você só tá valendo alguma coisa se você tá produzindo. Se você tira um tempo pra descansar, e aí você abre a rede social, pum, aparece um vídeo dizendo assim, você tá parado? Então você tá perdendo tempo, porque tem outras 10 pessoas que não estão paradas e vão passar à sua frente. E eu até acho interessante esse meio de fazer com que a pessoa se mova, só que a gente tem que ter consciência. E a gente tem que valorizar muito bem o poder do nosso descanso. Porque de nada adianta você ficar pra lá e pra cá o dia inteiro se você não teve foco e se você não teve direção em nada. Produtividade não é só movimento, é direção. Se você não tiver uma direção exata, se você não fizer com propósito, de nada vai adiantar. Porque quando você acredita que tem que ficar sempre em movimento, é aí que mora o perigo. Você sente culpa quando vai descansar, se sente inútil quando faz uma pausa, e no final a gente começa a achar que o ser humano virou uma máquina. Nós somos realmente seres com capacidade de performance absurda, mas uma máquina ainda não. Porque o mais interessante é que a gente começa a medir o nosso próprio valor com o que a gente entrega, e não com o que a gente vale, com o que a gente realmente é. Porque o que pouca gente percebe é que o descanso também é uma forma de produtividade. Descanso também faz com que você se sinta bem. Descanso também é importante. Descansar também é um ato de performance. Dormir bem, se desconectar, sair do telefone, sair das telas, isso também é um ato de performance. Quer dizer, isso é um ato de, alegria pro seu corpo. O seu corpo nunca se viu tão bem. Você não se sente tão bem quando você larga o telefone, quando você para de ver televisão. Mas o seu corpo sim. É no silêncio que ele relaxa. É no silêncio que ele se restaura 100%. Porque valeu, bonitão. Você quer trabalhar feito um condenado, mas você não quer se cuidar? Você tá afim o quê? De com 40 anos ter um colapso mental? Eu espero que não. Você não precisa ser produtivo o tempo todo para ser digno de admiração. Você tem que ser inteiro. E inteiro não significa que você tá sempre em movimento. Significa que você é inteiro de si e sabe exatamente quando que você tem que correr e quando você tem que relaxar, sacou? Performance pra mim não é fazer mais, é fazer com sentido, com propósito. Porque se você pega uma atividade qualquer, do seu trabalho, por exemplo, e você divide ela em duas maneiras de fazer, a maneira mais inteligente e a maneira mais arcaica, você vai perceber que na maneira mais inteligente você vai se cansar muito menos e na maneira mais arcaica você vai se cansar mais. Só que você pode chegar no resultado das duas formas. É exatamente por isso que valer mais não significa necessariamente fazer mais. Porque se você, fazendo de uma forma inteligente, você consegue se sair melhor do que uma pessoa fazendo de uma forma arcaica, quem que tá ganhando mais? Você que não tá cansando tanto ou a pessoa que tá se desgastando mais para fazer a mesma atividade? Então para de se culpar, você não é improdutivo. Talvez seja, mas agora é um bom momento para você começar a pensar nisso, a dar uma atençãozinha a mais nisso. Eu tô sendo muito produtivo, eu não tô descansando. A vida não é sobre equilíbrio. Equilíbrio a gente sabe que não existe. Enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver se dedicando em algum projeto, faz parte que tenham desajustes, que tenham períodos desalinhados, que tenham períodos que você vai ter que dormir um pouquinho mais tarde para poder focar no trabalho, vai ter que acordar um pouco mais cedo, mas não se negocie descanso. Não dá pra você negociar com o seu próprio corpo que você tá descansando ou que você deixa de descansar. Não se negocia descanso. Você sabe um sucesso que eu tenho todo dia e que ninguém fala nas redes sociais? O sucesso de dormir com a cabeça tranquila sabendo que eu tive um dia produtivo. E não tô falando de um dia em que eu fiquei pra lá e pra cá o dia inteiro. Eu tô falando do dia em que eu estipulei metas pra mim, que eu consegui bater todas as metas e que eu consegui tirar um tempo pra descansar. Isso pra mim é um dia perfeitamente produtivo. Meu objetivo não é ser melhor do que outra pessoa. É somente me superar. Ser melhor do que eu fui ontem. Ser melhor do que eu tava um ano atrás. Isso pra mim é competição. Eu não sou muito fã dessas comparações que eu vejo na internet. Eu sou fã de seguir minha rotina, de entender que produtividade não é correr, fazer bem feito não é correr. Muitas vezes, na maioria das vezes, fazer bem feito é fazer com calma. É exatamente por isso
que eu faço com calma. Estipule metas pequenas, caia matando em cima delas, termine elas e acabou. Seja grato. Seja grato por você ter conseguido bater essas metas. Então, chega. Eu parei de me comparar com a internet. Porque vocês não sabem a paz que eu sinto quando eu chego em casa, sento na minha cama e penso assim, cara, hoje o dia foi bom. Hoje eu estipulei 5 metas importantes, fui lá, consegui fazer as 5 com uma boa performance, com uma boa excelência. E beleza, existem dias e dias. Terão dias em que você vai estar mais cansado e também terão dias que você vai estar mais disposto. Então eu sempre gosto de reavaliar o que aconteceu no meu dia. Eu fui muito produtivo? Fui pouco? Preciso ser mais? Tudo isso a gente melhora no dia seguinte. A gente só precisa enxergar o que está acontecendo agora. Enxergar do aspecto de um espectador mesmo, de uma pessoa que está te vendo de fora. Porque se você não for firme com você mesmo, você não vai enxergar nenhum defeito na sua rotina. Você não vai enxergar nenhum defeito nos seus atos. Então você precisa ser crítico. Eu fiz uma lista de atividades. Consegui cumpri-las totalmente? Beleza, dia bom. Então agora, o que eu vou fazer? Vou me presentear com relaxamento. Vou ficar de boa, vou ver um filmezinho, uma sériezinha, vou ler um livro. Pega a tua rotina e faz uma análise. Faz uma análise e começa a perguntar, né? Começa a se questionar no que você pode melhorar. De forma saudável, sem ser nada muito prejudicial a você. Então pergunte-se, eu fui produtivo? Fiz o que tinha que ser feito hoje? O que eu posso fazer para melhorar amanhã? Essas perguntas, essas 3 perguntinhas, acabou. Se você respondê-las com sinceridade para você mesmo, com certeza você vai enxergar alguma coisa a ser mudada. E o dia seguinte é o dia perfeito para isso. Você já enxergou o que tem que mudar, agora, chegou no dia seguinte, aplique. Irmão, a vida não é uma corrida, ela é uma caminhada. Não dá para você enxergar tudo se você passar correndo, atropelando todo mundo. Você tem que passar de boa, viver, aproveitar cada coisa. Mosquito, eu sei que em alguns momentos você vai ter que correr. Isso é normal. Mas em alguns momentos também você tem que desacelerar. Não adianta você querer ser produtivo o tempo todo, porque isso vai te prejudicar. Para mim, é muito importante você dar o seu máximo e você ter performance durante o seu dia. Mas é tão importante quanto você se beneficiar disso. É assim que eu penso. É assim que eu levo a filosofia de vida. E tá tudo bem você não render muito o tempo todo, sabe? Tá tudo bem. Relaxa. Mas sabe o que não tá tudo bem? Não deixar o like, não se inscrever e não compartilhar com alguém que precise escutar essa parada. Isso não tá tudo bem de jeito nenhum. Enfim, rapaziada, um grande abraço aí. A gente se vê. E muito obrigado pela sua atenção. Sua atenção pra mim vale muito. Valeu. Tchau.